De repente, o velho sossegou, sentou junto do reizinho e disse: Olha aqui, mocinho. Esse negócio de ser rei não é assim, não. Não é só ir mandando pra cá e mandando pra lá. Tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que o rei faz, fazem acontecer outras coisas. Veja só o seu caso. Mandou que mandou. Inventou uma porção de leis bobocas. Mandou todo mundo calar a boca, calar a boca, calar a boca. De certo, com medo de todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagens, pois todo mundo calou. Não era isso que você queria? O reizinho abaixou a cabeça desapontado. E não adianta emburrar, não. Continuou o velho. Agora você tem que dar o jeito nessa situação. E é isso mesmo que eu quero, falou o reizinho. O senhor me diga o que eu devo fazer que eu faço. Pois muito bem, falou o velho. O que você tem que fazer é sair pelo seu reino batendo de porta em porta. Se conseguir encontrar uma criança, uma só, que ainda saiba falar, ela vai dizer a você o que você precisa ouvir. E nesse dia, o seu reino vai ficar livre dessa maldição. Mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho aflito. Ah, isso eu não sei, disse o sábio. Mas você não é um sábio? Não sabe de tudo? Saber, eu sei. De muitas coisas, na verdade. Mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. Essa sim pode ensinar a você. O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo de porta em porta, não ia ser fácil. Mas que remédio? Era a única esperança. E lá se foi o reizinho, de papagaio no ombro, de volta ao seu reino. Vocês precisavam ver o quanto o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa, sempre perguntando às pessoas se conheciam uma criança que falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito espantadas, com medo dele, e balançavam a cabeça para lá e para cá. Ninguém conhecia a tal criança, e o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia... A história é boa por causa disso. Tem sempre uma hora em que quem está contando a história diz: até que um dia... Pois até que um dia, o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que, do lado de dentro, estavam fechadas as janelas. Aí, ele desconfiou. Bateu na porta, bateu. E ninguém atendia. Mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa. E bateu mais e mais. E começou a gritar: não adianta fingirem que não tem ninguém. Eu não saio daqui se não abrirem. Aí a porta da frente foi se abrindo, devagarinho, e apareceu uma velha. O reizinho fez a mesma pergunta que fazia em todo lugar. Por favor, minha senhora, nessa casa não existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça, assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora, e olhava para dentro amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velha. Então ele empurrou a porta e foi entrando, porque, como eu te contei, ele era muito mal educado e ia entrando na casa dos outros, mesmo sem convite. Lá no fundo, no meio do escuro, tinha uma menina, magrinha, de trança comprida e avental xadrez. Aí o reizinho foi indo na direção da menina, parou perto dela e perguntou com uma vozinha toda mansa: então, menina linda, vai me dizer alguma coisa? A menina nada. Como é, minha flor? Diga alguma coisa para o seu rei ouvir. Anda. A menina nada.
Mas o reizinho, que estava muito desconfiado, ficou vermelho de raiva e se desmascarou. Olha aqui, minha filha, eu sou o rei, sabia? Trate de dizer alguma coisa já já. A menina não disse nada, mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou: Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Rapaz, quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara daquela menina. Ela ficou vermelhinha também, arregalhou uns olhos muito brilhantes e gritou com toda a força: Cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! No mesmo instante, ouviu-se um estalo, como se fosse um trovão, e começou um barulho estranho que há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes e mais vozes que vinham de todos os lados, de perto e de longe. Fortes e fracas, de homens, de mulheres e de crianças, cantando, falando, gritando e rindo. Eram canções de roda, de amor, de brincadeira, a música de banda, de fanfarras e de orquestras. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com todo aquele barulho e com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulho foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. O fim dessa história, meu avô não sabia. Uns contavam que o rei ficou com tanta raiva com todo mundo dizendo o que pensava que fugiu para bem longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e que deixou lugar para o irmão dele. Há quem diga que o encanto se desfez e o rei virou sapinho que anda por aí pulando, coachando e esperando alguma princesa que dê um beijo e ele vire rei de novo. Por isso, se você é princesa, vê lá, hein? Não vai beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar.